Deixa eu ver. Professor Robson, eu tenho 3 perguntas para o senhor aí, Eita! para o senhor nos ajudar, porque essa palestra sua está sendo gravada e eu tenho certeza que algumas pessoas vão aprender muito com ela. A primeira pergunta eu vou fazer depois de sua resposta, eu vou fazendo cada uma. Beleza. Você falou na sua palestra que o trabalho de adição e subtração Valeu. ele deve ser realizado junto, né? Isso. Por quê? Porque muitas vezes tipo, o professor ele trabalha a adição de forma separada da subtração e aí vem aquela velha pergunta, né? É de mais ou é de menos? A gente já começa a perceber que aí é um problema de ensino, um problema de didática, né? Um problema de escolha do professor na hora de trabalhar a adição e subtração. Então, a gente também, por outro lado, vê muitas obras, né? Muitos livros didáticos com a proposta separada. E eu sei que é realidade, muitas vezes, de muitos professores já pegar esse livro adotado. Aí a minha pergunta para o senhor diante dessa realidade que o professor pegar, ele sabe, segundo a sua fala, que deve ensinar adição e subtração junto. E ele tem um recurso que é muito utilizado, né? Talvez o mais utilizado por todos os professores, que é o livro didático, que traz uma proposta separada. Diante dessa situação, que orientação você daria a esse professor? Ou seja, como ele deveria trabalhar com esse livro, já que o autor traz a proposta separada e ele deve ensinar junto? Ficou clara a pergunta? Ficou. Vamos lá. Isso aí é um desafio, por quê? Porque por mais que o livro didático, ele, na sua grande maioria, seja aprovado pelo PNLD, né, o Plano Nacional do Livro do Material Didático, existem livros que não são aprovados. Existem, nas escolas privadas, por exemplo, a maioria hoje tem trabalhado com sistema de ensino, seja Moderna, seja SAS, né, Sistema Ari de Sá, seja Bernoulli, seja qual for o sistema. E esses sistemas, eles têm uma perspectiva de preparar o aluno para os exames. E aí, nessa perspectiva, eles querem, entre aspas, adestrar os alunos para passar nesses exames e tirarem boas notas, não propiciando um ensino na perspectiva da criticidade. Um primeiro erro, diria eu, que seria epistemológico, porque o professor, ele tem que ter esse conhecimento. Esse conhecimento, ele vai ser adquirido agora nessas palestras, nos estudos, na formação inicial dele, e ele tem que ter esse arcabouço teórico para que ele, quando identifica esse livro, essa lacuna nele, ele vá sanando essas dificuldades. Por exemplo, nós estamos aqui na universidade. O senhor vai contemplar uma ementa de uma disciplina. Só que o senhor vai seguir aquela ementa, mas você não vai fazer igual uma reza do Pai Nosso, que você começa Pai Nosso que estás no céu e vai até o final, não. Você tem autonomia de refletir, de dizer, poxa, está faltando isso, isso e isso, e eu vou colocar. Então, uma saída seria os professores trabalharem com fichas de atividades, com tarefas, né, como queira se chamar, de uma forma problematizadora, ou seja, com protocolos, pegando esse material que tem nesses livros, nessas pesquisas, dissertações, teses, esses problemas que estão sendo desenvolvidos e aplicarem nessa perspectiva. Por quê? Porque eles iriam fechar essa lacuna. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes o professor não tem acesso a esses materiais, a esses livros, essa forma complementar. Então, o livro didático, ele não pode ser a Bíblia do professor. Ele tem que ser um material complementar da sua prática pedagógica. Ele tem que ter, epistemologicamente, esse conhecimento para poder trabalhar. Então, a saída seria ele estudar mais, se preparar, correr atrás daquele conceito e dizer, poxa, será que eu estou contemplando tudo? Por exemplo, se você for pegar esse livro de estruturas aditivas e multiplicativas, que eu estou usando como referência, você já vai ter, por exemplo, no de estruturas multiplicativas, problema de relação proporcional inversa, que não contempla o livro, e o de probabilidade. Então, já seriam 2 variáveis aí que você teria que correr atrás, para poder trabalhar o campo conceitual completo.
e dizer assim, poxa, eu trabalhei nessa perspectiva e aí pode entrar o que for que a cana vai moer. Mas se o professor não fizer isso, ele vai estar deixando de privilegiar, de trabalhar na complexidade toda desse conceito. Não é simples, não é fácil, mas é possível. Agora vai depender muito do professor, da professora, correr atrás desse tempo perdido aí. A outra pergunta também que você coloca aí, você toca em alguns momentos em palavras-chave, né? E na sua palestra, né? E aí eu queria saber de você que orientação você daria, ou que perigo ou não tem o trabalho com essa palavra-chave. Deixa eu tentar explicar mais ou menos um exemplo para você nos esclarecer se há ou não perigo com isso. Por exemplo, o professor sempre tem um costume de falar assim: quando tiver a palavra mais, coloque mais. Quando tiver a menos, coloque menos, né? Isso é válido sempre, professor Robson? O que é que você diria para nós, professores? Esse trabalho é um trabalho correto ou isso pode cair numa situação onde o mais vira menos e o menos vira mais e o aluno cair numa situação complicada? Esse tipo de trabalho é um trabalho que deve ser continuado, assim, deve ser realizado a mais e a menos? Não, eu acho que no trabalho, no protocolo que eu mostrei, nos primeiros problemas de primeira extensão, teve um exemplo desse, que o aluno, em vez de somar os elementos, ele foi somando os números, as grandezas diferentes, ou seja, não eram da mesma natureza. Então, é errado trabalhar nessa perspectiva de você associar a palavra adicionar com mais ou perder com menos. Por quê? Porque tem alguns exemplos ou contra-exemplos que o aluno vai quebrar as pernas. Ou seja, esse ensino a partir do bizu, do macete, do mandrake, seja lá a palavra que for falada, já foi superado. Por quê? Porque você se quebra. O aluno, ele vai se defrontar com exames, seja SAEB, Prova Brasil, seja ENAD, seja a natureza e a instância que for, e ele não pode estar baseado nisso. Por exemplo, o professor tem um costume de dizer o seguinte: multiplicar sempre aumenta, dividir sempre diminui. Aí, por exemplo, aí você faz 4 vezes 3, beleza, 12. Quanto é 4 vezes 1/3? Eu estou multiplicando, mas não aumentou. Eu estou dividindo meio por meio. Dividindo sempre diminui, meio por meio dá 1. Então, o que foi que aconteceu? Então, não tem como você trabalhar com o ensino nessa perspectiva. Você tem que quebrar todo o conceito desse estudante. Eu sei que o professor Diógenes ele tem essa característica, essa perspectiva de ir logo na jugular do cidadão e da cidadã. Por quê? Porque você tem que bater mesmo, bater no sentido bom da palavra, no sentido de propiciar situações onde o estudante, ele reflita que ele não pode associar essas palavras. Porque se ele associar, ele vai se quebrar. É igual aquela história. Eu colocava lá na prova, 4.000 menos 18. Para o menino subtrair. Aí o pessoal dizia, olha, pega emprestado. Aí só que 4.000 era 4.000. O zero ia pegar emprestado no outro zero? Não. Aí ia pegar emprestado no outro zero? Não também, que ele não tinha, ele tinha que pegar onde? Do 4. Só que esse 4, ele não era dezena, nem era centena, ele era unidade de milhar. Aí ele teria que sair, ó, quebrando a coisa, transformando, até chegar na unidade, e isso aí dava um trabalho do cão para o estudante. Só que ele conseguia perceber que a subtração ou soma com reserva, ela tinha sentido. Não era uma coisa que caía do céu, pegava emprestado, nunca devolvia. Então, o trabalho com as estruturas aditivas e multiplicativas tem que ser um trabalho reflexivo. O algoritmo tem que ser reflexivo também, porque ele é uma ferramenta. Então, usar essas palavras não é adequado. A orientação é que essas palavras vão aparecer, mas ora elas são uma coisa, ora elas são outra. Então, cabe ao professor colocar problemas que desconstruam isso no aluno, para que ele seja o famoso aluno crítico, reflexivo, e que não vai cair
em uma palavra. Beleza, gostei do Mandrake. Para finalizar a minha pergunta, toda vez que eu estou fazendo alguma formação, algum trabalho com as professoras, um dos grandes desafios delas, na hora delas elaborarem, da hora delas construírem os problemas e classificarem segundo os significados da estrutura multiplicativa, é diferenciar problemas de cotição e problemas de partição, né? Que dica ou que estratégia você diria para essas professoras que vão nos assistir também, né, daqui a alguns dias, para elas diferenciarem esses problemas de partição e de cotição? Beleza, eu vou até colocar aqui um problema, né? Para a gente observar. Muitas vezes a nuance, vamos dizer assim, ela é muito sutil, né? Ela é muito sutil. E aí, nesse sentido, a gente tem que ter muita calma, né? Por exemplo, eu vou projetar aqui para vocês, rapidinho. Diz o seguinte, ó, proporção simples, né? Partição. O médico mandou Marta tomar 24 comprimidos em 8 dias. Beleza. 24 em 8. Ela quer tomar a mesma quantidade de comprimido todos os dias. Quantos comprimidos ela tomará? Então, ela vai simplesmente... A ideia aí da partição é pegar o todo e dividir pela parte. Ou seja, é como se fosse um problema de composição, se fosse nas estruturas aditivas, mas aí aqui é a proporção simples, ou seja, a divisão normal. Agora, no proporção simples, que é a cota, diz o seguinte, ó. Para ficar boa de uma doença, Ana tomou 32 comprimidos. O médico mandou Ana tomar 4 comprimidos por dia. Ou seja, quantos dias esse tratamento vai durar? Ou seja, eu tenho uma variável aí diferente. Quando se trata de um problema de partição, deixa eu voltar para cá. Quando se trata de um problema de partição, vai ser feita a divisão ou multiplicação de forma tal qual ela está, simples, na íntegra. Vai lá e divide, por exemplo, 24 dividido por 8, 3. É a famosa proporção simples ou partição. Agora, quando eu vou trabalhar com um problema de cotição, eu tenho uma outra nuance, uma outra variável, ou seja, eu tenho uma parte inicial, talvez tenha a parte final, e eu quero saber o que foi que aconteceu nesse processo. Então, a ideia seria que essa professora ou professor identificasse o que é que o problema quer. Se for uma coisa na íntegra, direta, rápida, simples, vai ser um problema de partição. Mas se for um problema que requeira uma reflexão, uma dissociação do estado final para o estado inicial, nessa mesma perspectiva de divisão, aí vai se caracterizar uma cota. Ou seja, existe uma divisão, mas não é uma divisão direta. Você precisa refletir de acordo com a caracterização que o problema te deu. Então, isso aí caracterizaria o problema de cotição. Beleza. Ótimo, bem esclarecido, professor Robson. Mais alguém quer perguntar? Para a gente finalizar a excelente palestra que o professor Robson está dando para a gente hoje. Está contribuindo. Eu queria fazer uma perguntinha, vai ser bem rápida, para a gente encerrar. Fiquei com uma dúvida em relação ao momento, né, lá que vocês, no momento da aula, se é interessante falar para a criança, nesse contexto, a adição, ela funciona como uma transformação, nesse outro contexto, a comparação, ou se vai ser uma coisa natural, assim, dele entender, ou é algo que a gente seria interessante falar, né, esse termo. Não. Andressa, boa pergunta, obrigado pela pergunta. Você nunca vai falar nenhuma categoria para o estudante, certo? Você vai trabalhar a categoria com ele. Ou seja,
Você vai trabalhar com transformação, com composição, com cota, com participação, com todo tipo de problema, toda sorte de problemas. Isso aí a gente chama de conhecimento especializado do professor. Ou seja, você, enquanto professora de matemática, tem que saber todos os tipos de problema e trabalhá-los com eles. Só que você não vai estar dizendo, isso é aquilo. Não. Você vai simplesmente trabalhar. E ele, com o tempo, ele vai desenvolver essa habilidade. Agora, o que você tem que chamar a atenção para o aluno é o seguinte: olha, pessoal, essa palavra ganhar pode ser que em algum momento não signifique somar. E perder pode ser que em algum momento não signifique subtrair. Você vai chamar a atenção do aluno para as palavras, para o significado, que em algum momento ela pode representar mais, em outro momento ela pode representar menos. Agora, os tipos de problema, não. Você vai trabalhar com eles, vários tipos de problemas, e sem denominar, sem dar nome aos bois. Quem tem que saber qual é o tipo de, se é partição, se é cotição, é você enquanto professor, o aluno não. O conhecimento dele é saber explorar, saber resolver. Agora, esse conhecimento é um conhecimento especializado seu, não do aluno. Ok, obrigada, professor. Mais alguém, pessoal, quer perguntar? Então, já que acho que o pessoal já sugou o professor Robson, né? Eu até vou pedir desculpas à esposa dele, porque ele vai chegar hoje moído. Moeram o homem todinho hoje. Professor Robson, estou brincando, né? A gente descontrair um pouco, a gente já está aqui às 10 horas da noite, 15 minutos. Eu agradeço bastante pela disponibilidade, pela contribuição, as perguntas que todos nós fizemos a você, vai ficar gravada para todo mundo poder aprender um pouquinho disso que você está plantando hoje nessa disciplina de didática da matemática. Acredito que todos nós saímos ganhando o curso, né? Todo mundo do curso que está fazendo essa disciplina ganhou. A professora Kátia Xavier também ganhou com a sua palestra. E a UPE também ganhou com a sua chegada, né? É uma chegada de peso para a UPE Petrolina. E, se Deus quiser, você vai dar muitos frutos aí a esses alunos. E vamos tentar cada vez mais fortalecer, né, todas essas licenciaturas em matemática para que a gente tenha amanhã professores nas escolas cada vez melhor, né? E eu sei que a sua contribuição aí na área de Petrolina vai ser muito importante, junto com outros colegas que a gente já conhece, né, para fazer esse trabalho e os professores saírem aí com a categoria diferenciada, trabalhar a teoria junto com a prática e a gente ter professores bons trabalhando nas escolas de forma diferenciada. Agradeço muito a sua contribuição, a sua disponibilidade e espero vê-lo outras vezes em outras oportunidades. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço, professor Diógenes, pelo convite, né, pela confiança. A gente sabe que o conhecimento ele só tem serventia, ele só realmente vai gerar se ele for compartilhado, né? Então, agradeço aí pelo convite, parabenizo aí a sua atitude, porque a gente percebe que a universidade muitas vezes é um ambiente de egos muito forte e não há esse diálogo, essa interação com os pares. Então, parabéns aí pela sua humildade, pela sua atitude. E a UPE Garanhuns, desde 2012, né, vem ganhando muito com a sua participação aí na educação matemática, do Agreste. Então, muito obrigado, professor. Parabéns aí aos estudantes que permaneceram até o fim e que depois possam pesquisar nessa área aí de probabilidade, nas estruturas multiplicativas. Deixei bem claro aí essa temática de pesquisa aí para quem tiver interesse. Pede aí para o professor Diógenes orientar, que ele vai meter bronca aí, mandar essa cana aí para moer. Então, muito obrigado aí, boa noite, fiquem em paz e a gente vai se encontrar em avaliação. Você não vai fugir, não. Aí vai ser a recíproca agora. Pessoal, se vocês quiserem depois ter o contato do professor Robson, ele também faz parte do GPEM,
né? Quem já faz parte, é só entrar em contato com ele, ou também mandar o WhatsApp, o WhatsApp não, ele pode deixar o e-mail aí no chat, né? Para vocês conversarem com ele. Professor Robson, daqui a algum pouquinho de tempo, já vai estar orientando o mestrado e um pouquinho no doutorado, que aí ele vai me orientar. E, e aí o e-mail dele para vocês tirarem dúvida, robson.eugenio@upé.br. Não perco esse homem de vista, um rapaz muito simples, mas de muito conhecimento, e vale a pena vocês manterem esse contato com ele e, se possível, amanhã serem também orientando dele, tá? Se amanhã eu tiver um pouco mais na frente, tiver um pouquinho de gás, que eu estou ficando velhinho, e eu for orientando dele, você com o maior prazer, tá? É isso aí, seu George. Pessoal, boa noite, obrigado por tudo. 10h20, os estudantes aqui, né, estão firme e forte, isso é muito bom. Obrigado, professor Robson, obrigado à presença da Cátia Xavier, da Valeu, Andresa, Kátia. Aparecida, Moisés, Luísa e Gabriela e todos os outros que já tiveram que ir, tá? Um abraço grande em todos e até a próxima quinta.